Olá, que bom que você está aqui. Isso é um sinal de que gosta de costura e modelagem de roupas, que é o assunto desse canal. Eu sou Rutiana Sobrinho e te convido a se inscrever para aprender muita coisa sobre esse assunto, porque aqui você aprende de verdade. E para a gente não perder tempo, bora lá para a aula de hoje. Para fazer esse cropped, você vai precisar do molde da manga base e dos moldes frente e costas da blusa base. Aqui eu tenho a frente e aqui eu tenho as costas. O meu está com essa alteração aqui porque eu tenho as costas largas, então eu preciso fazer essa alteração. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa alteração. O link está na descrição. Esses moldes precisam estar testados e aprovados. Não pode fazer sem testar, porque pode dar erro na confecção da peça. Então, você vai pegar as bases e copiar elas para outro papel. Aqui eu tenho, então, a cópia da manga. E aqui eu tenho frente e costas da blusa, copiado somente até a linha da cintura, porque o cropped, ele no máximo vai até a linha da cintura ou acima dela. Aqui na hora de copiar o molde, eu esqueci que tem um trespasse aqui, então se você quiser já deixar um espaço aqui com papel, eu depois vou ter que colar aqui no meu, mas por enquanto eu não vou fazer isso agora, eu vou começar a interpretação e depois eu colo aqui o pedacinho de papel. Eu cortei o molde separando frente e costa só para facilitar aqui o manuseio. Esse cropped tem um decote em V e eu não quero ele muito rente ao pescoço, então eu vou entrar aqui na linha do ombro 3 centímetros. Essa medida é opcional, pode ser mais, pode ser menos, então daqui para lá eu marco 3 centímetros. Eu vou marcar agora o comprimento do decote. Eu vou fazer exatamente como na imagem, mas deixando claro que esse é um decote profundo, porque ele pega abaixo do bico do seio. Então, o seio já vai ficar um pouco à mostra. Se você quiser ele mais profundo, você desce mais. Se você quiser ele mais alto, você sobe. Eu vou marcar, então, a linha do bico do seio aqui no centro frente. Para isso, eu vou colocar o esquadro encostado aqui no bico do seio e aqui no centro frente, vou traçar só para eu ter uma ideia quanto que eu vou descer. Abaixo desse ponto eu vou descer 1,5 centímetro. Nesse ponto marcado, eu vou entrar reto 1,5 centímetro, que é o espaçamento que o modelo tem. Então, é só eu pegar o esquadro, encostar aqui no centro frente e traçar uma linha sem tamanho definido, depois marcar nela 1,5 centímetro. Eu tracei uma linha reta pontilhada pegando nesse ponto marcado até o ponto marcado no ombro, para você conseguir visualizar o desenho que eu vou fazer aqui do decote. Eu quero o decote levemente arredondado para o meu lado, ou seja, o arredondamento dele vai vir para cá. Mas você pode fazer um decote reto, bem reto, igual está aqui, ou levemente arredondado para o lado de lá. Isso tem que ser um formato levemente, porque senão você perde o formato do decote V. Aí passa a ser outro decote, né? Eu vou utilizar aqui, para me auxiliar, a régua de quadril, mas você pode fazer a mão livre também. Vou utilizar essa parte de dentro aqui da régua, porque a parte de fora aqui, ela é mais arredondada, então não é o formato que eu estou querendo. Coloco a régua encostada nesse ponto e nesse, e vou fazer aqui o desenho. Todo decote V profundo precisa de um ajuste nele para não ficar abrindo na hora de vestir. E por que isso acontece? Olha, imagine que essa régua é o fio reto do tecido, que está nessa posição. Quando eu corto o decote V no tecido, ele vai ficar na diagonal, ó.
pegando a parte enviesada do tecido. Isso faz com que as fibras do tecido fiquem soltas, permitindo que ele ceda, por isso que fica abrindo. Então é preciso fazer aqui uns ajustes nele, mas eu vou fazer isso daqui a pouco. Agora eu vou fazer o desenho do recorte que tem abaixo do seio. Para isso eu já marquei aqui na lateral, aqui, a mesma reta que tem abaixo do seio. Talvez você pode estar se perguntando como é que faz esse raio aqui do seio. É simples, você vai pegar a fita métrica e medir do bico do seio até abaixo dele quanto que deu. Vamos dizer que deu 7, deu 8. Esse valor você vai marcar daqui até aqui, em toda a extensão aqui, formando o raio. E aí, para marcar esse ponto aqui, eu peguei um esquadro, encostei aqui no centro frente e abaixo da marcação do seio. E aí tracei o ponto ali. É para eu ter aqui uma ideia de como eu vou fazer o desenho. Eu quero que esse desenho fique um pouco acima do que está marcado. Então, vou subir aqui 1 centímetro. Depois, se precisar, eu posso subir um pouquinho mais ou descer se eu quiser. Para fazer esse desenho abaixo do seio, eu vou utilizar a régua de cava, porque foi a régua que eu achei que encaixou melhor. Eu tenho essa outra aqui, que é uma miniatura da régua francesa. Mas se você tiver a do tamanho normal, talvez ela encaixe melhor do que essa aqui. Você não precisa fazer o desenho de uma vez só, você pode ir fazendo aos poucos. Depois que você fizer, se você achar que não está bom, você pode refazer. Aqui para mim, eu achei melhor dessa forma. Então, eu pego abaixo do seio, nesse ponto marcado, e vou fazer o formato. Aí eu viro para cá. E aqui não vai dar para fazer de uma vez só, vou fazer de 2 vezes. Eu ponho no ponto marcado, coloco mais ou menos na reta que tá aqui. O segredo é não apertar muito o lápis do começo, vai de mais de levinho, e depois você tiver decidido qual o formato que você quer, você faz ele mais aceso, mais forte. Coloquei aqui o desenho de frente só para você conseguir visualizar melhor. Aqui onde está riscado é o raio do seio. O recorte é essa parte de cima que vem aqui até do lado de cá. Eu vou descer aqui na linha da cava 1 centímetro. Essa medida é conforme o seu gosto e conforme está a sua base. A minha base, ela não é muito baixa, ela é um pouco mais rente ao braço. Então, eu gosto de descer um pouquinho mais. Mas, como eu falei, isso é questão de gosto. Você precisa conhecer a sua base. Então, vou marcar aqui 1 centímetro e retraçar esse pedacinho da cava. Bom, agora eu vou fazer o ajuste que eu falei no decote. Eu já tracei umas linhas pontilhadas até o ápice do seio, sem um tamanho exato definido. Eu estou pegando aqui a parte mais arredondada e indo até a parte acima ali. Se você quiser saber a medida aqui que eu coloquei, então a partir desse ponto para cima aqui, ó, tem uns 3 centímetros, aqui tem 4,5 e aqui tem uns 6 centímetros, mas não precisa ser o valor exato, não. E agora eu vou cortar essas linhas até aqui chegar o ápice, ó, essas 3 linhas. Esqueci de falar que antes de cortar essas partes, tem que fazer a marcação do ajuste. Aqui eu estou colocando meio centímetro em cada pedaço, mas se você quiser fazer uma peça piloto com ela sem fazer o ajuste e diminuir no seu corpo o tanto que você quer, e aí depois você vem aqui no molde e distribui esse valor que você tirou no corpo, coloca aqui no molde. Aqui eu estou colocando meio centímetro em cada pedaço, ó. E aí eu já cortei aqui também o meio da pence, a linha do meio dela, para eu conseguir ajustar.
Então, agora eu vou sobrepor cada pedacinho desse em cima da marcação de meio centímetro, ó. E aí, vou colar cada pedacinho. Ajude o canal e a você também dando like no vídeo. É que quando você dá o like, o canal é divulgado mais vezes e isso nos faz crescer. E também o YouTube te mostra vários outros vídeos sobre o conteúdo que você deu like. E aí quando você entrar no YouTube, aparece na tela inicial da plataforma vários vídeos do assunto que você gostou. Isso vale não só para o meu canal, mas para todos os outros tipos de assunto que você gosta. Então, deixe o seu like. Feito isso, agora eu vou refazer o desenho para acertar essas partes aqui e fazer o formato que eu quero. Novamente, eu vou usar aqui a régua de quadril. Não pode esquecer de passar o ponto de franzir na hora de costurar, para também ajudar a ajustar essa parte. Esse modelo tem um franzido no recorte abaixo do seio. Para eu fazer esse franzido, eu tenho que transferir o valor da pence de busto para cá. Só que antes de eu mexer aqui, eu vou retirar essa pence da cintura que não tem no modelo. Aqui eu já fiz a marcação dela, ó, aqui na lateral. Então, eu meço quanto tem aqui e coloco desse lado aqui. Se eu quiser, ao invés de colocar toda a pence para ficar bem justinho no corpo, eu posso colocar um pouco menos. Digamos que aqui tem 2 centímetros, eu posso colocar 1,5. Então, ao invés de retirar toda a pence, eu posso tirar parte dela. No meu caso aqui, eu fiz a marcação dela toda e marquei aqui, ó. Só que eu ainda não vou mexer na lateral, porque eu ainda vou mexer na pence do busto. Então, por enquanto, vai ficar assim. E agora eu vou fazer uns riscos aqui no recorte, pegando no recorte até o ápice, alguns riscos, e mais nessa região aqui debaixo do seio. E só que antes disso eu vou desmanchar essa pence aqui para não ficar muita informação. Já desmanchei aqui a pence, como eu havia falado, e também fiz os riscos, olha. E desmanchei também o excesso de informação que estava aqui, só para ficar mais limpo o molde. E agora eu preciso de cortar esses riscos. E para eu cortar, eu preciso ter livre aqui embaixo. Então, eu vou recortar aqui o decote, vir até aqui. Eu vou tentar deixar o corte até aqui para ver se dá para manipular, para depois ficar mais fácil de tirar aqui a pence na lateral. Se não der, eu termino de cortar. Acho que eu vou conseguir manipular aqui sem precisar de terminar de cortar ali por enquanto. Então, agora eu vou fechar aqui a pence encostando essa perninha nessa aqui. Eu até dobrei aqui o papel para ficar mais fácil, ó. Aí é só colocar aqui em cima e colar. Quando eu fecho aqui, o valor dela vem para cá, que aqui vai ser um franzido. E agora eu vou colar essa parte aqui. Aí agora eu posso retirar a pence da cintura aqui na lateral. Só colocar a régua nesse ponto e aqui no final. E aqui vai sair fora. E agora eu vou colar um papel aqui embaixo e distribuir esses pedacinhos aqui, ó. Não precisa ser medido não, só mais ou menos a mesma proporção, mas também vou cortar esse pedacinho que ficou faltando. Então, aqui é o centro-frente e aqui vai casar o recorte embaixo do seio. Aí eu vou colocar o papel aqui embaixo e colar. Então, essa parte aqui vai ser franzida, ó.
recortar aqui esse excesso. Olhando melhor o modelo, eu achei que deveria subir aqui 1 centímetro mais ou menos. Foi o que eu marquei aqui, ó, 1 centímetro de cada lado e fiz uma reta. Vou cortar esse pedaço fora. É bom lembrar de anotar aqui, ó, deixei escrito aqui 1 e aqui em cima também que eu desci 1, só para na hora de casar a parte da frente com as costas, lembrar de fazer essa retirada aqui embaixo e aqui na cava também. Então agora eu vou cortar esse pedacinho aqui. Mas se você quiser deixar na cintura, não tem problema, isso é questão de gosto. Agora eu preciso fazer aqui o acabamento da parte da frente para o abotoamento. Só que antes disso, deixa eu dar uma dica aqui que eu acabei esquecendo, mas serve para você que ainda vai fazer. Antes de recortar aqui, já marca o fio do tecido, que deve estar paralelo aqui ao centro-frente, ó. Então, como essa parte que tá separada, é muito fácil da gente errar, fazer assim. Então, aqui eu só casei o ponto onde foi a marcação desse finalzinho aqui, ó. E aí venho com a régua, no caso tá paralelo aqui ao centro-frente, ó. Como se eu colocar aqui não vai dar para riscar lá, então eu posso fazer uma marcação aqui do lado. Depois eu venho com a régua, ó, aí eu consigo riscar dali pra cima. Aí eu já posso marcar o fio aqui embaixo e lá em cima. Coloquei aqui uns botões só para você visualizar melhor o que eu vou explicar. Esse modelo de abotoamento é feito com uns rolotezinhos em volta aqui do botão para prender ele, que seria a imitação aqui da casinha. Então eu tenho uma tirinha aqui só para exemplificar, que seria isso aqui, ó. Mais ou menos, tá? Aqui é só para você conseguir visualizar, tá? E aqui é o meio do corpo. Então, se eu deixar assim, na hora que colocar a cordinha aqui, o rolotezinho, vai ficar aparecendo o meio do corpo. Então, preciso fazer uma proteção aqui embaixo para não aparecer, a não ser que seja essa a sua intenção, né? Mas se você quer proteger o seu corpo, então é preciso colar aqui um pedacinho de papel para fazer essa proteção aqui do corpo. Então, eu cortei aqui uma tira de papel da seguinte forma, ó. Com a largura, a mesma largura, essa primeira marcação aqui, tem essa mesma largura aqui em cima, que é 1,5 cm. Então, ficaria assim, ó. Essa parte aqui, colada nessa daqui. Só que para eu fazer o acabamento de trás, eu preciso colocar a mesma largura que tem aqui, ó. Então, aqui tem 1,5, aqui tem 1,5. E depois eu preciso fazer o acabamento dessa parte aqui. Aí eu coloquei mais 1 centímetro. Então, ficaria assim, ó. Na hora que colar essa parte nessa, vai ficar assim, ó. Essa parte aqui para trás. E essa beiradinha aqui vai fazer o acabamento, ó. Então, vai ficar assim. Eu vou colar para você ver, aí eu deixei uma beiradinha de papel do lado de cá para colar aqui na beirada. Já colei aqui o papel, então aqui é o centro-frente. Essa parte aqui é o que vai proteger o corpo, aqui é o acabamento dessa parte, o acabamento interno, e aqui a margem de costura. Quando for colocar margem de costura no molde, nessa parte aqui não precisa, e aí ficaria assim, ó. Isso aqui é a proteção do corpo, e atrás é o acabamento e a margem. Aí ficaria assim, ó. Aí os botões viriam aqui em cima. Agora vamos para as modificações do molde costas. Eu já fiz aqui algumas marcações que são as mesmas da frente, só para adiantar aqui o processo, mas você vai entender tudo que eu explicar. Bom, na parte da frente, eu desci na cava 1 centímetro e retracei a cava. Foi o que eu fiz aqui. Na frente, eu eliminei essa pence aqui da cintura. Então, eu medi o valor dela aqui, retirei na parte de baixo.
subir também 1 centímetro na cintura, e eu faço isso aqui no centro costas. Já na lateral, eu tenho que pegar o molde frente, os moldes, aliás, e casar as laterais dele. Então, vai ser assim, ó. A pence que foi tirada, eu marquei aqui, tracei até a cava. Aí eu venho com essa parte de cima, aqui é a lateral, caso nessa nova linha, venho com a parte da pala, né, da frente, caso ali, e aí eu marco onde que vai terminar, ó. Aqui. Aí, ligo essa linha que eu subi 1 centímetro, uma linha semicurva, não precisa ser muito curva, mas também aqui não vai casar uma linha reta, não vai ficar muito bacana. Então, fiz ela semicurvada. Então, essa pence aqui não vai existir mais, eu vou desmanchá-la ali para não confundir. E aqui na parte de cima, ela tem uma pence nas costas. Como na parte das costas costuma dar um papinho, então eu vou deixar essa aqui. E mesmo que foi retirado um pouquinho aqui, talvez ainda vai precisar até ajustar um pouco mais. Então eu deixo como está aqui, na hora da prova é só ajustar mais ou alargar caso não precise da pence. Já aqui no decote, no centro costas, eu desci. Isso aqui também é de gosto, você pode descer mais ou menos, né? Aqui foi 2 centímetros e aqui na parte do ombro, eu tenho que pegar aqui o ombro da frente, vou virar assim, ó. Como eu não mexi aqui nessa parte, eu encosto o da frente ali e traço o ponto. Aí é só desenhar o decote. Aqui eu entrei 1 centímetro reto para não dar bico. É muito legal quando você tira um tempinho para falar comigo e com todos os seguidores do canal. Deixe suas dúvidas, suas experiências, suas críticas construtivas e seu elogio, se quiser, nos comentários do vídeo. Vai ser um prazer ler o seu comentário. Esses moldes aqui já estão prontos e coloquei também aqui as informações, que são as seguintes. Na parte das costas, você vai cortar essa parte de cima e a parte de baixo, encostado o centro dela, que é essa parte aqui, na dobra do tecido e cortar uma vez. Já na frente, você vai cortar essa parte de cima 2 vezes e essa parte de baixo 2 vezes, que aqui são as palas, né? Caso você vá forrar essa peça, você vai aumentar o mesmo tanto que eu falei aqui para o forro. Então, essa parte você vai cortar uma vez no forro, essa uma vez, essa 2 e essa 2. Agora vamos para a manga. Já fiz aqui algumas marcações, mas vou te explicar direitinho. Como eu desci na cava do cropped 1 centímetro, aqui também eu desci 1 centímetro e retracei essa parte aqui desse lado, que é a frente, e a mesma coisa nesse lado, que é as costas. Vou mostrar aqui agora a parte de baixo. Eu puxei essa linha aqui para cá, de um lado e do outro, para fora da manga, sem um tamanho definido. E marquei desse ponto até para cá 4 centímetros. Fiz uma marcação e deixei ali. Mesma coisa eu fiz do lado de cá, ó. Dessa parte aqui da manga para lá, marquei, mas eu marquei 7 centímetros. Aí eu medi desse ponto ao meio da manga, medi a metade, cheguei aqui, ó. Aí desci reto e marquei 4 centímetros. Eu vou precisar só dessa marcação, esse ponto aqui é só para você entender, que eu desci reto 4 centímetros. E agora eu vou ligar dessa marcação aqui dos 4 centímetros até nessa nova marcação e do 7 até nessa nova marcação. Vou fazer isso por enquanto e depois eu explico o resto. Eu virei a manga para cá para você ver melhor, então aqui é a parte da barra. Já fiz aqui o desenho, depois eu vou acender ele melhor para você ver.
eu tive que usar 2 réguas para fazer no formato que eu queria. Aqui é a régua de quadril e a régua de cava. Então, às vezes a gente precisa de usar mais de uma régua, ou às vezes você não acha uma régua que se encaixa no formato que você quer, você faz a mão livre. Não tem uma regra certinha para isso não, desde que o desenho fique no formato que você quer aí. Então, como que eu fiz aqui? Eu peguei a régua de quadril, encostei ela nesse ponto, que são os 4 centímetros que eu desci, coloquei aqui. Aí fui encaixando para ver o formato que eu queria. Aí, para eu fazer de uma vez, não ia dar certo. Então, eu baixei aqui mais ou menos meio centímetro nessa linha aqui, que é a linha inicial da manga. Para cá são os 4 centímetros que eu aumentei. Então, mais ou menos aqui, eu marquei meio centímetro, ó. A olho mesmo, nem fui na medição, não. Então, venho aqui e vou encaixando a régua no formato que eu quero. E aí risco. Se precisar, eu posso virar a régua assim, ó, não tem problema, ó. Aqui para encaixar no formato que eu quero, se eu virar fica bom. Não pode ter quina. Que deu um dentinho, porque eu tô aqui na posição muito boa, não. Aí, do lado de cá, essa régua aqui já não ficaria boa. Então, eu vim com a régua de cava. Como a parte mais arredondada é pra cá, eu pego essa parte mais arredondada e coloco aqui, ó. Aí, da mesma forma, ó, se eu for encaixar, ela não ia ficar no formato que eu quero. Então, eu vim até mais ou menos a metade, um pouquinho mais dessa parte aqui, ó. Mais ou menos nessa reta, encaixo aqui no ponto e faço o desenho. Se precisar, depois você vira a régua para o outro lado. Aí ficou nesse formato aqui. Aqui na parte de cima da cabeça da manga, eu vou abrir para dar volume nessa parte, porque tem um franzido ali na cabeça da manga. Aí, eu baixei essa linha aqui, ó, daqui pra cá, 1 centímetro, e risquei essa linha de baixo. Eu já havia feito os pontinhos nessa linha de cima, então, como eu baixei essa linha aqui, ó, essa linha tá na mesma reta que eu desci aqui na lateral, ó. Aí, eu comecei os pontilhados daqui, ó, que é onde eu vou cortar. Aí, vou cortar aqui no meio e aqui para dar volume nessa parte aqui de cima. Eu já cortei aqui, mas eu tenho que voltar um pouquinho para explicar como eu fiz para achar essa medição aqui, ó, do corte. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a fita métrica em pé, coloquei ela aqui em cima desse ponto aqui da manga, até aqui embaixo, e vi o valor que deu e dividi por 3. O valor encontrado, eu coloquei daqui até aqui e daqui até aqui. Aí foi onde que eu achei esses 2 pontos. Aí eu cortei o meio aqui também na manga. E aqui embaixo também já cortei, ó, para adiantar. Então, naquele 1 centímetro que eu desci, eu vim e cortei aqui para conseguir dar volume aqui na manga. Tem que cortar até o final para conseguir movimentar ela. E aí, eu vou subir isso aqui, ó. Só que eu tenho que manter as laterais encostadas, então tem que ser assim, ó. Aqui e aqui, vou subir o meio. Eu não quero subir muito, porque quanto mais eu subo aqui, mais alto fica a cabeça da manga. Eu não quero ela alta. Eu quero deixá-la com pouco volume na altura ali, porque senão ela faz aquela viradinha. Eu não quero muito, talvez até tire um pouquinho aqui depois. Isso aqui é uma das formas de você fazer o franzido na cabeça da manga. Mas existem outras formas. Você pode cortar reto aqui, ó. Assim, e abrir. Só que quando você faz isso, você vai ganhar volume mais aqui também. Eu queria só o volume aqui em cima, sem aumentar muito nessa parte. E aí, por isso que eu não vou subir muito aqui, para não ganhar altura. E também não vou fazer esse corte reto para não ganhar lá na largura. Vou fazer dessa forma aqui. Então, ajeita bem aqui nas laterais. E essa parte aqui no meio tem que ficar encostada, ó. As pontinhas ali tem que encostar. E aí, vai abrindo aqui em cima, ó.
Vou colocar o papel embaixo e colar para te mostrar. Colei aqui o papel embaixo, risquei aqui para você conseguir visualizar o aumento que teve. E como eu falei, quando você sobe aqui, a cabeça da manga sobe. Então, se você achar que tá muito alto, você pode baixar aqui um centímetro, mais ou menos, 1,5, e retraçar essa parte de cima aqui da cabeça da manga. O que eu aconselho é que você faça o teste dessa manga num TNT, um tecido, para ver se tá bom. E digamos que você achou que tá alto, aí você vai no próprio tecido mesmo, tira um pouquinho, vê se ficou bom, franze aqui, né? Vê se ficou bom. E se tiver ficado muito alto ou muito baixo, você passa as alterações aqui pro molde. Então, essa parte de cima aqui toda da cabeça da manga vai ficar franzida, ó. Então, na hora de costurar, você vai passar um ponto de franzida aqui e puxar até caber na cava do cropped. Como não mostrei colando, vou passar aqui alguns detalhes que ficaram faltando. Então, na hora de colar essa parte de cima, primeiro eu puxei essa linha aqui do centro até lá em cima. E aí, a partir dela aqui para cima, eu marquei 2 centímetros. Peguei essa parte aqui, encostei aqui na beirada e abri até encostar aqui nos 2 centímetros a pontinha dela. Fiz a mesma coisa do outro lado. Aí aqui em cima eu coloquei 1 centímetro para cada lado, encostei esses 2 pedaços nessa marcação de 1 centímetro e encostei a ponta dele aqui na marcação dos 2 centímetros. Consequentemente, ficou com abertura aqui e aqui de 1 centímetro. E aí, aqui em cima eu fiz a ligação, ó, tá faltando. E aqui embaixo tinha dado um desencontro das linhas, eu só puxei essa aqui que tá maior, puxei ela até chegar ali do outro lado, dando o formato aqui da cabeça da manga. Fiz a mesma coisa do outro lado. Desse lado de cá, na hora de abrir aqui pra cá, esse pedaço, não pode sobrepor o molde de cima com o de baixo. Tem que só encostar aqui na beirada sem sobrepor. Nem pode também dar espaço, só encostar. E assim essa aula está finalizada. Aqui eu tenho o molde da manga. Aqui a parte de cima do cropped das costas e a pala. Aqui a parte de cima da frente. E a pala da frente. Que bom que você ficou até o final da aula. Muito obrigada por vir comigo até aqui. E agora vamos ao versículo de hoje. Ainda que a minha mente e o meu coração enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo que sempre preciso. Salmo 73, 26. Não importa a luta que você está passando, mantenha o seu coração firmado no Senhor, pois Ele é o único que pode te dar a vitória. Que Deus te abençoe com essa palavra. Bom, eu fico por aqui nesse vídeo, mas estou nesses outros vídeos que estão na tela, passando muito conhecimento para você. Te espero por lá, é só clicar para assistir. Fica com Deus, até a próxima, tchau!